E vamos já no final do mês, aliás, no início. Não, estamos a gravar isto quando? É dia 31 de março. 31 de março é quando sai. Portanto, ainda no final deste mês de março, cá estamos então para o episódio 19, em que vamos então ver, continuando esta caminhada que vamos fazendo em conjunto, semana após semana, às quintas-feiras, cá sai então mais um episódio do Vamos, onde vamos falando disto e daquilo, com uma perspectiva também de fé cristã, que nos pode ajudar então a viver esta vivência. Sim, e pastoral também. Nós como pastores temos esta atenção também, esta preocupação, que estas nossas palavras possam ajudar também a guiar, a inspirar e a fortalecer não apenas aqueles que já se sentem parte desta comunidade ou deste rebanho, para usar também a imagem do pastor, mas também todos aqueles que, pertencendo a este rebanho, pelo menos no desejo, no coração de Deus, que não quer deixar ninguém de fora, possam usar estas nossas conversas, estas nossas palavras ou intuições também como uma palavra de incentivo e de chamamento. E como é que está o pastor? O pastor está aqui. É engraçado, o pastor é a imagem também do rebanho, por isso é recíproco. Ou seja, o Santo Padre usa muitas vezes esta imagem, e usou principalmente no princípio do seu ministério, esta imagem do rebanho, e o pastor tem que cheirar, tem que ter o cheiro das ovelhas, não é? Tem que estar no meio das ovelhas. Por isso o pastor é um bocadinho também um reflexo, uma imagem do seu rebanho. Por isso, quando me virem a mim, estão a ver-se também um bocadinho ao espelho. Se calhar eu também, quando vos vejo a vocês, também vou-me vendo também a mim com estes cabelos brancos, não na parte de cima da cabeça, mas na parte de baixo. Mas esta doação cada vez mais feliz e mais serena e mais confiante, também próprio da nossa idade e da nossa caminhada conjunta. Pronto, não é tudo perfeito, porque isso só será o céu, mas pronto, não nos podemos queixar. Vamos caminhando. Engraçado, estava agora o Padre Nuno a falar e lembrei-me de uma vez que ouvi um padre a dizer: bom, e olha, os frutos da minha vida são as vossas, daqueles que nós acompanhamos. É verdade. Portanto, na medida em que vocês forem felizes e estejam a caminhar para o céu, na medida estão-me a realizar a mim também. Sim. O Padre, não é? Sim, mesmo que a gente deixe de os ver assim mais nos bancos das igrejas, ou pelo menos nas nossas conversas assim mais próximas, se a pessoa está feliz, está realizada e continua o seu caminho, não é? Cada vez mais fecundo perto do Nosso Senhor, ficamos também felizes, mesmo que não tenhamos assim depois de tanto tempo. E é engraçado, tu estás cá há 2 anos, ou 1 ano e meio, mas quem está cá há 13 ou 14, é muito comum ver pessoas que vão partindo, não é? Há uns que vão para o céu, e pronto, e deixam a sua marca, e também vão-nos dando calo para esta caminhada. Também nós não perdemos o rumo, não perdemos a direção, nem a confiança em Deus. E há outros que saem aqui da nossa paróquia, é normal, porque vão trabalhar, porque vão casar, porque vão para outro sítio qualquer, e por isso também é muito bom também ver as pessoas. E agora este ano, por exemplo, vou ter 3 ou 4 casamentos milonga, daqueles de quando tu também eras monitor, não é? Eles também eram monitores, eram universitários, e agora estão alguns a casar, outros já casaram, não é? Por isso também é uma coisa muito bonita ver que, pronto, já cá não estão nestes bancos aqui dos grupos de jovens, não é? Nem na poeira dos campos de férias, mas vão continuar a sua vida, e é bom, e nós ficamos felizes com isso, como é óbvio. Claro, mas isso que dizia é de facto verdade, que eu ainda conto com os dedos aquelas pessoas que conheci, né, quando cheguei cá à paróquia, e que depois entretanto foram partindo. Sim. Assim, dos mais próximos foram bem uns 2 ou 3 ou 4, mas eu imagino o Padre já então cá está há 12 multiplica por 10 anos, ou 20, sim, exatamente. Que no início é sempre assim um choque, não é? Que não estamos assim tão habituados a lidar, mas é normal, não é? Normal. Enquanto pastores que vamos acompanhando as pessoas. Mas isso passa, depois ficam umas memórias bonitas e inspiradoras, e os lugares da igreja, e algumas conversas que a gente teve, por isso também, depois, em vez de ser um espinho cravado, não é? Em vez de ser uma dor aguda, começa a ser uma coisa mais saborosa.
E sobretudo porque o horizonte é sempre mais alto que este Exatamente. mundo, não é? Nós estamos a caminhar para o céu, não é? Se vamos também é para isso, é para nos ajudar a olhar para o céu. É verdade. Mas tu ainda és um padre novo, não é? Tu explica-me lá o que é que os padres novos fazem. Esta semana tiveste um encontro que eu já me esqueci que havia. Só no meu tempo havia, Sim. neste tempo também ainda existe, não é? Nós chamamos padres novos àqueles que se foram ordenados há menos de 7 anos, não é? Sim, acho Exatamente, que esse é sim. o Pronto. critério. No meu tempo, já lá vai muito tempo, não é? Eu até fui responsável, fui, como é que se diz? Não é responsável, fui um dos Dinamizadores, o organizadores. que seja, né? Éramos 2, né? E eu fui um desses 2 durante 3 anos, acho eu. Uhum. E nós tínhamos basicamente 2 encontros, um no princípio do ano e outro no final do ano. Tu agora tens encontro quase mês sim, mês não é? Como é que funciona? Então temos 3 encontros. Então é só mais um. É mais um, e um deles o padre não sabe, vai saber agora em direto. Vai Mas ser em Cascais. não, melhor do que isso. Melhor do que isso, quer dizer, eu sei que é difícil, mas vai ser em Roma o próximo. Uau! Portanto, Então vamos eu ter também tenho que ir, não? um encontro de padres novos em Roma e agora ainda se está a organizar, vamos ver como é que há de ser. Bons tempos. Olha, Eu espero que isto não seja segredo, porque senão estou aqui a revelar o segredo. Mas pronto. Ninguém ouve, está descansado. Mas pronto, então são encontros que nós temos com o patriarca, tanto há bocado falámos dos pastores, tanto também o pastor dos pastores, com o patriarca, o nosso bispo. Só para a gente situar, para eu situar também, nós estamos a falar mais ou menos de quantos padres. Os padres novos significam, são os padres de Lisboa ou a trabalhar em Lisboa, não é? Com nomeação pastoral em Lisboa, ordenados há menos de 7 anos, certo? Exatamente. Pronto, por isso podem ser congregações religiosas, podem todos, ser... Sim. Todos têm espaço neste encontro. E estamos a falar mais ou menos de quantos? 20, 30, 10? Eu acho que no total nós devemos ser uns 40, se calhar até um bocadinho mais de 40. No encontro em si, depois, claro que há sempre exceções, não é? Claro. Temos um padre que está doente, um padre que está fora porque está a estudar em Roma, que também temos alguns. Exatamente. Portanto, no fundo, depois nos encontros varia um bocado, mas acho que assim todos somos capazes de ser um bocadinho mais de 40, até se calhar. Boa. E pronto, tivemos um encontro na segunda-feira em Penafirme, no Seminário Menor de Penafirme, que é também onde funciona o pré-seminário. E é lá, basicamente, porque temos lá um padre novo, não é? Temos lá um dos padres novos, porque isto vai passando sempre, portanto, uma das paróquias, ou há um que é anfitrião, mesmo se não for um dos organizadores, que foi o caso deste encontro. Então temos um dos padres que é formador no seminário de Penafirme, e então ele acolheu esse encontro. E tivemos missa com o Sr. Patriarca, tivemos depois também, há sempre um tema que nos falam, também para a nossa formação e para falarmos, já falámos sobre as jornadas, com um padre que organizou as jornadas no Brasil. Depois falámos também agora já não me lembro dos outros temas, mas este último, por exemplo, foi agora sobre a Ucrânia, sobre esta dimensão religiosa que existe do conflito na Ucrânia, que não é o centro, não é assim, mas entre tudo aquilo que há na guerra, a religião também é um fator. Boa. Também diz respeito às influências que tem a religião no país e a forma como os países orientais se entendem, que não é bem como nós, é uma lógica um bocadinho diferente, sobretudo na Rússia. Sim, mesmo no cristianismo, não é? Não no cristianismo católico, mas no cristianismo. No cristianismo ortodoxo, que é mais do que natural haver uma ligação entre o poder político e, digamos, o patriarcado, particularmente em Moscovo. Na Ucrânia é um bocadinho mais complexo, tivemos a ver, foi lá o Filipe Avilés falar-nos, e de facto é uma questão muito complicada, a questão religiosa na Ucrânia. E que é um fator, não é o fator que causou a guerra, claro, mas entre outras tantas coisas contribui sempre para... Mas é um fator que porventura neste momento mais do que potenciar a paz, não é? Vinca as divisões e as separações, não é? Também, infelizmente. Já não foi o que criou, mas porventura também infelizmente não é o que está a resolver e que devia ser. Por isso é que o Papa Francisco exorta e está sempre a convidar-nos à oração e estimula também os patriarcas e os responsáveis das igrejas a não se afastarem da verdade do Evangelho, basicamente, e de fazerem o seu papel no mundo, na sua igreja, para possibilitar esta possibilidade não é? De reconciliação, né? Que é a mensagem principal do Evangelho. Mas pronto, vamos rezar, continuar a rezar pela Ucrânia. E pronto, depois o encontro acaba sempre da melhor maneira, que é com o almoço e com o futebol. Portanto, que eu já não jogava futebol desde o último encontro dos padres novos.
Portanto, como podem calcular, hoje é um dia em que uma pessoa está de rastros porque o futebol puxa, não é? Então, quando é assim um bocadinho mais competitivo. Boa. Não é que nós sejamos competitivos a jogar futebol, nós é sempre com paz, com muito respeito, mas quando estamos no campo, vai. Sim, eu quando estava no seminário, mesmo padre seminário, dizia muito na brincadeira: queremos criar comunidade, e comunidade no seminário, pomos-nos a rezar e a jogar a bola, pronto. E a trabalhar. Eram as 3 coisas que, mesmo pessoas que não se conheciam de lado nenhum, era fazer estas 3 coisas e rapidamente criávamos ali um espírito de comunidade. Se vocês também querem continuar a alimentar esse espírito de comunidade, até porque estão dispersos também pela diocese, não é? Não é muito comum vocês estarem juntos, pelo menos em relação ao seminário. No seminário estavam mesmo todos juntos e eram amigos, e são, não é? Mas viviam mais proximamente essa amizade, esse cuidado. Eu lembro, no princípio, tu era mais comum, mais fácil pôr a conversa em dia lá com os teus colegas de seminário, os teus amigos de seminário. Hoje cada vez é mais, não é mais difícil, mas cada vez tem menos memória de fazer isso, não? Talvez seja. Nós ainda mantemos um almoço mensal com aqueles com que fomos ordenados, todos os meses nos encontramos. Boa. Por causa deste mês falhámos, mas estão a ver, cuidado. Mas lá está, depois torna-se difícil e temos de fazer um esforço para manter que... Nós no meu curso fazíamos para aí 2 vezes por ano. Pronto, depois passou a uma e depois passou a de vez em quando, e agora vemos na Quinta-feira Santa, na Missa Crismal, e às vezes vemos aqui nas redes sociais, mas pronto. Bem, mas então isto foi o Encontro dos Padres Novos. Boa. E falámos então da guerra da Ucrânia, que sabemos que está muito na agenda de toda a gente, mas vem aí outro evento grande, também se calhar, este não desprezando, mas o evento mais importante do ano. Sim. Que de facto já está aí à porta, que é a Páscoa. Sim, aproximam-se as festas da Páscoa. Nós celebramos a Páscoa todos os domingos, se quisermos, todos os dias que celebramos a missa, estamos a celebrar a Páscoa do Senhor, a entrega de Jesus na cruz para a salvação de todos. E é isso que nós recordamos e fazemos memória, trazemos ao nosso tempo e à nossa vida em cada celebração da missa. Mas no calendário da liturgia, e também imitando muito aquele que é o calendário próprio da Páscoa, nós celebramos de uma maneira muito mais solene e festiva estas festas pascais. Por isso, tendo em conta esse acontecimento central, ou seja, há algumas pessoas assim mais próximas de mim que isto foi uma coisa que eu vi espelhado neles, ou seja, eles a comentarem comigo e eu a reconhecer que era verdade, mas nem dava assim muita atenção. Mas eles a dizer como era bonito ver o padre, ou neste caso os padres, todos os 3 padres que cá estávamos, tão felizes e alegres e cheios de vida e empenhados e animados nas celebrações da Páscoa, que era desde a Quinta-feira Santa com o lava-pés, e depois a vigília quase a noite toda, e depois a Sexta-feira Santa de manhã, à tarde e à noite, o sábado a mesma coisa, o domingo as missas que nunca mais acabavam, e os padres tinham uma alegria, não é? tinham um brilho, não é? que era mais ou menos comum, mas às vezes também por causa da nossa humanidade, às vezes estamos um bocadinho mais desgastados ou mais cansados, mas de facto a celebração da Páscoa é a celebração das celebrações, é o momento mais importante da vida da Igreja, pelo menos no ano que se celebra, não é? Claro. Mas não só isso, como também fundamental por si só, naquela Páscoa do ano 33, não é? Do que aconteceu na carne de Jesus, é de facto o acontecimento que muda o rumo, muda a história de todos e de cada um. É a vitória das vitórias, não é? A vitória da vida sobre a morte, a vitória de Deus sobre o mal. Não há nada que se equipar, não há nada que... Sim. Por isso é que não é desprezando dizer, quer dizer, claro que a guerra na Ucrânia é uma coisa que nos preocupa porque está aqui ao lado, não é? E afeta-nos a todos, e com muita gente está a sofrer e morrer. Então, e os nossos combates interiores, claro, diagnósticos isso, das nossas doenças ou das dificuldades humanas que temos com isto ou com aquilo. Tudo isso sim, mas de facto olharmos para a Páscoa e ver que há uma vitória final, não é? Sim. Uma vitória que já está ganha, este caminho está ganho e nós podemos ganhar também com Jesus neste caminho. Sim, nada fica de fora na Páscoa de Jesus, nada. Nada, desde nós nos configurarmos às suas paixões, à sua paixão, às suas dores, aos seus sofrimentos, e também o desejo e a esperança da vitória, não é? Que nós já vamos participando também nas nossas pequenas vitórias, e nós com certeza que havemos de festejar e muito quando houver uma paz verdadeira e duradoura e serena e mais forte na zona leste da Europa, na Ucrânia e na Rússia, com certeza que sim, mas também não somos ingênuos. E também reconhecendo as nossas fragilidades humanas, também é muito plausível
que daqui a uns anos, daqui a uns séculos, possa haver outros conflitos, mais perto ou mais longe. Por isso nós não vivemos em fantasias, vivemos o nosso tempo na realidade da nossa carne, com a certeza da ressurreição. Muito bem. Então, começando a entrar neste tema da Páscoa, que está-se aí a aproximar, o que é que o Padre preparou para nós hoje? Hoje gostava de falar da forma como tenho vindo a crescer na celebração da Páscoa, de não apenas uma festa, e apenas aqui sempre festa, sempre entre aspas, não apenas como uma festa litúrgica, não é? Cheia de sinais belíssimos, extraordinários, ou seja, é mesmo fantástico celebrar a Páscoa, sempre foi a minha época preferida, não é, das celebrações litúrgicas, e não apenas nisso, mas na verdade, na crueza do acontecimento pascal. Seja, e lembro-me uma vez, quando vi a primeira vez que vi aquele filme da Paixão de Cristo, já era padre, Mel Gibson. Mel Gibson, sim, e eu próprio já padre conhecia o Evangelho de cor e salteado, e por isso estava a ver as palavras que às vezes já sabia dizer de cor, porque as proclamava habitualmente e as cantava às vezes em cânticos ou em salmos, e de repente eu só pensava, mas tu estás farto de dizer isto? Estás farto de meditar isto? Sim. Estás farto até de ensinar isto e nunca viste isto? Ou seja, nunca experimentaste isto como uma forma, como uma verdade de acontecimento, ou seja, como uma pessoa igual a ti, assim, com carne e osso, ou seja, nunca viste esta... Claro que sim, mas nunca partiste daí, ou seja, ficavas sempre por lá na parte espiritual, que é mais importante, com certeza, mas recordei-me de uma expressão que eu já ouvi também noutros sítios, noutros lugares, até mesmo com Luigi Giussani, aquele fundador da Comunhão e Libertação, tinha muito este lema, este mote, este anúncio, quando nas aulas falava com os seus alunos, mas agora de uma forma ainda mais eloquente nós ouvimos do Papa Bento XVI, no início da sua encíclica Deus é Amor, Deus Caritas Est, quando diz que no início de ser cristão, ou seja, quando queremos fundamentar ou fundar a nossa fé, não está uma decisão ética, ou seja, este é o melhor caminho, ou seja, é o caminho para nós termos fundamento de sermos boas pessoas, de procurarmos ser justos, de fazermos o bem, de construirmos uma humanidade ou uma sociedade mais tolerante ou mais o que seja. Ou seja, ser cristão não parte desta necessidade ou desta decisão de termos um mundo mais justo, mais razoável. Também não parte de termos uma ideia certa do que sentido é que estas coisas têm, ou seja, o que é que nos move, não é? O que é que nos interessa. Ser cristão parte, sobretudo e sempre, do encontro com o acontecimento, do encontro com uma pessoa. Então é tornar as coisas de carne, não é? Na prática. Sim. E aliás, que na teologia, assim que nós falámos na católica e tudo mais, dizíamos que a humanidade de Cristo era o instrumento da nossa salvação. Ou seja, na medida em que Jesus se tornava parte da nossa vida, e que assumia a mesma coisa que nós éramos, sim, é assim que encontramos a salvação. Claro. Não é com as ideias apenas, mas quando desce cá abaixo. Exatamente. E essa é a verdade primeira e principal do cristianismo. Ou seja, negar isso porque é mais fácil, se quisermos, é do demónio, que vem para dividir e vem para destruir. Por isso a nossa fé, se quisermos, a história do cristianismo parte de um acontecimento, de um encontro, de uma pessoa, e a partir daí sim ganha um rumo e um novo horizonte, e um rumo mais certo e mais decisivo. E tentando juntar estas duas coisas, diante de Cristo, diante da sua morte, diante da sua crucifixão, nós temos a possibilidade deste encontro vivo, carnal. Não é? Sim. E, por exemplo, no Evangelho,
quando há assim quase como que uma passagem, não sei se as pessoas já leram assim o Evangelho mais ou menos como um livro, de fio a pavio, mas qualquer um dos 3 Evangelhos sinóticos, pelo menos, tem mais ou menos a mesma estrutura. Há ali um princípio do Evangelho que é, se quisermos, aqueles primeiros anos da vida de Jesus, da vida pública de Jesus, em que Jesus ensina com parábolas e com milagres, vai preparando o caminho, e as pessoas não percebem, as pessoas acham que ele é um curandeiro, acham que ele é um profeta, assim, mas depois há uma altura em que Jesus toma a decisão, não é? E vai preparando os seus discípulos e toda a multidão para, calma aí, tudo aquilo que eu vos estou a dizer, e sempre vos disse isso, e sempre tentei explicar, e vocês não estão a perceber nada, não é? Mas tudo isso vai acontecer agora, na cruz. E um dos momentos principais é quando, em Cesareia de Filipe, assim numa zona fora do âmbito religioso, Jesus, falando com os seus discípulos, lhes pergunta: digam-me lá quem é que os homens dizem que eu sou. E depois eles respondem, uns dizem que és João Batista, outros dizem que és profetas, outros dizem que és não sei o quê, e depois Jesus diz: então e vocês, quem é que dizem que eu sou? E Pedro, em nome de todos os apóstolos, diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, não é? Tu és o enviado do Pai. E Jesus diz muito bem: Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Pronto. E há a partir daí, todos os acontecimentos, todos os milagres, todos os ensinamentos de Jesus já apontam para a cruz. Certo. De tal forma que chega ao final da vida pública de Jesus, e Jesus é preso e depois é condenado à morte de cruz, porque... E tentaram inventar todas as coisas, tentaram dizer que Jesus estava a atentar contra o templo, porque ele disse que ia destruir o templo, e mais não sei o que mais. Inventaram coisas que não pegavam, não colavam, nem Jesus depois confirmou nada disso. Quando de repente o sumo sacerdote lhe diz: mas tu és mesmo o Filho de Deus? Tu estás para aqui a clamar, e Jesus diz: é como dizes, eu afirmo, foi para isso que eu vim, eu sou o Filho de Deus, foi para isso que eu vim ao mundo. E depois aí rasgam as vestes: blasfémia, blasfémia, réu de morte, crucifica. Por isso, a razão de prática, factual, da condenação de Jesus à morte não é porque Jesus estava a organizar um golpe de Estado, não é porque Jesus tinha feito uma mortandade qualquer a não sei quem, não é porque Jesus tenha cometido um crime qualquer, é porque Jesus se afirmou ser o Filho de Deus. Ser o Filho de Deus como Deus, não apenas um filho no sentido assim genérico, como nós o dizemos. Filho, ou seja, que vem da mesma... Exatamente, sim. Exatamente. Por isso, diante desse acontecimento da cruz, que é consequência de toda a missão de Jesus, tudo aquilo que ele veio dizer, tudo aquilo que ele veio ensinar, e depois até objetivamente daquilo que ele afirmou diante do tribunal judaico na altura, diante do Sinédrio, foi Jesus a dizer que era Deus. Então, de repente, há aqui várias opções, não é? Por um lado, temos aquela opção que os próprios discípulos diziam, não é? Que a maior parte das pessoas o que dizia é que ele era um profeta, era um sábio. Isto naquela pergunta primeira que exatamente, vimos, que perguntam quem é que dizem os homens que eu sou, não é? E nós hoje é muito fácil, é muito comum nós ouvirmos isso. Falamos com pessoas de outras religiões ou conhecem outras religiões e dizem: não, nós acreditamos que Jesus é Jesus, não é? Nós acreditamos que Jesus aconteceu, um grande homem, história, um profeta, criou um grupo, uma grupeta engraçada, disse umas coisas interessantes, não é? Isso, sem dúvida nenhuma, sim, exatamente. E nós, falando com outras religiões, ou até falando com pessoas da história ou da ética ou do que seja, olham para Jesus e gostam de arrumar Jesus, não é? Gostam a maneira de o compreender, a maneira de o compreender significa mesmo isso, não é? Pô-lo assim dentro de uma categoria. Não é? Dizem que Jesus é isto, não é? Claro. E depois há outros mais, não sei classificar, mas pronto, baseados noutra coisa qualquer, que dizem que Jesus é uma lenda, um mito, ou seja, baseiam-se em alguns factos, se quisermos arqueológicos, para os interpretar à sua maneira, para dizerem aquilo que é o seu pressuposto. Então dizem basicamente que Jesus com certeza que existiu, foi um homem judeu, depois até dizem mesmo com certeza que casou, tem muitos filhos, inventam factos
Inventam mesmo factos de Jesus para o tentar normalizar, por assim dizer, e depois dizem, atenção, aquilo que nós hoje nos dizem sobre Jesus é uma lenda, é um mito, é uma construção humana. Jesus não foi nada disso. Sim. Né? E a essas pessoas a gente pode perguntar, mas quem é que construiu essa lenda? Quem é que construiu esse mito? Claro, como é que chegámos até a construção disso, não é? E com que razão? A gente depois pode perguntar, mas quem construiu esse mito foram os 12 apóstolos que morreram? Ou seja, vamos lá inventar uma coisa, uma história sobre Jesus, que não é? Para nós podermos morrer para também, nós podermos morrer agora daqui a um ano, para nós sermos perseguidos, não é? Sim. Quem é que inventou a história? Foram os judeus? Porquê? Mas os judeus a dizer que Jesus é filho de Deus, como? Ainda hoje nenhum judeu acredita que Jesus é filho de Deus. Quem é que eram os pagãos? Mas quem escreveu a Sagrada Escritura não foram pagãos, foram judeus, foram cristãos. Não havia nada a ganhar para zero. E a construção do mito foi quando? Foi na altura? Foi quando ainda os discípulos estavam vivos? Então, mas se eles estavam lá e conheciam Jesus, de certeza que não iam acreditar nesse mito, não iam dizer desse mito. Por isso, e depois basta olhar para a história da igreja mesmo, como um todo, 2000 anos, não estamos a falar de 50 anos, estamos a falar, e não estamos a falar sequer de uma região que apanha muito sol ou que está isolada do mundo. Né? Então olhamos para a história da igreja e vemos pessoas no uso da inteligência, no uso das capacidades humanas, não é? de construção e reconstrução de histórias e de vida, de mudança de vida, de conversão de vida, e nós pensamos, é uma lenda que faz isto? Há alguma outra lenda, algum outro mito, alguma outra fábula do La Fontaine ou de outro sábio qualquer oriental ou ocidental que tenha feito isto? Ou seja, que leve as pessoas todas a aderir de coração, a entregarem a vida, a mudarem de vida, a renunciarem a tantas coisas, a família, a entregar-se também ao serviço dos outros, a serem mártires hoje. Hoje há alguma coisa. Ou seja, essa construção, que é uma construção de facto humana, de dizermos que é apenas, ou é sobretudo um mestre, ou um sábio, ou é sobretudo uma lenda, um mito, não pega com a realidade, ou seja, não cola com a realidade, não é inteligente. Ou seja, se me viessem explicar isso a mim, eu não conseguia perceber. Ou seja, eu consigo construir na minha cabeça essa ideia, para explicar essa imagem, essa forma. Mas é só porque na minha cabeça encaixa melhor ser assim. Ou seja, é mais fácil perceber que aquilo é uma lenda, é um mito, é uma construção humana, é mais fácil, pronto, e é uma imagem que eu tenho, então tu tens a tua imagem, eu tenho a minha. E estamos resolvidos e estamos todos de bem porque é uma narrativa. No mundo intelectual ou no mundo racional é mais fácil encaixar isso. Não cola é com a realidade, não cola é com a vida, não cola com o corpo, não cola com o acontecimento, não faz sentido. Não faz sentido olhando para a história. Por isso, a única coisa que faz sentido, de facto inteligente, né, é a gente olhar, calma aí, é possível que Jesus seja de facto aquilo que ele diz que é, ponto. É possível. Ou seja, a maneira mais inteligente de olhar para estas coisas é nós, se Jesus morreu porque disse que era Deus, então se calhar era mesmo Deus. Vamos lá ver. Então, e além do mais, lá quando o Padre Nuno agora falava do mito e tudo mais, lembro que havia um padre que uma vez me disse que de tudo aquilo que nós vimos na Sagrada Escritura, há uma coisa que descobriram, e acho que nem sequer foi assim há tanto tempo, que acabou por mandar uma data de narrativas e histórias abaixo, que foi o túmulo de Pôncio Pilatos. Ou seja, que chegaram lá e viram, esta pessoa existiu mesmo. Claro. Portanto, não foi uma história inventada. E aliás, acho que como um facto histórico, ninguém é capaz de negar o facto de Jesus. Em termos históricos, em termos arqueológicos, usando o método e as provas científicas desta ciência, da história e da arqueologia, que não é bem a minha praia, mas um dia destes, se calhar, podemos chamar aqui alguém que saiba esse método melhor, não é? E saiba como comprovar e como validar essas provas que têm, mas acho que é indiscutível que não há figura mais verdadeira, histórica, arqueológica comprovada até porque não houve interrupção nenhuma, ou seja, desde o princípio até agora não houve interrupção nenhuma de nada. Né? Por isso, saber que Jesus existiu
existindo, sabendo que Jesus é Deus, são passos lógicos, são passos, se quisermos, usando a nossa razoabilidade humana, são passos possíveis, mesmo que exijam a fé. Claro. E aqui, e pronto, e para terminar, ou para passar para esta segunda fase, gostava de usar ou de repetir um esquema da chamada apologética cristã. Assim, a apologética cristã é assim é uma coisa muito engraçada. O que é isso, a apologética? A apologese, que vem de uma palavra grega que quer dizer uma defesa. Uma defesa não no sentido que nós temos, às vezes usamos no sentido defensivo, não é? De proteção, mas defesa de fundamentação, ou seja, de dizer com clareza o que é isto da verdade, neste caso a apologética cristã, o que é a verdade cristã. É um bocadinho aquela resposta ou aquela evidência de que São Pedro escreve numa das suas cartas a dizer que cada cristão tenha bem preparada, não é? A defesa da sua esperança, da sua fé. Estarem prontos para dar as razões da vossa esperança. Exatamente. Sim. Aliás, quando o Papa João Paulo II veio a Portugal em 91, o lema desse encontro do Papa era um bocadinho assim, é ele que vem reforçar, ou vem confirmar as razões da nossa esperança. E é um bocadinho isso, nós todos cristãos temos de estar prontos e disponíveis para saber dar as razões da nossa esperança, da nossa fé. Anunciando Jesus, com certeza, está no Evangelho, é muito fácil, Jesus feito homem que por nós morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, chega e sobra, mas depois saber dar as razões, e para dar as razões é preciso usar argumentos lógicos, científicos quando forem necessários, não é? Inteligíveis, não é? Para qualquer pessoa poder compreender, não apenas conhecer, mas compreender. E pronto, e há muitos autores desde sempre, desde os padres da Igreja, depois na Idade Média, agora até a Idade Contemporânea, muitos filósofos, muitos teólogos, não é? Que se dedicaram sobretudo à apologética, sim. E um desses que eu gostava de solicitar hoje é o C.S. Lewis. C.S. Lewis, sabes que posso pôr aqui a imagem dele para quem está a ver. Sim, C.S. Lewis nasceu na Irlanda do Norte, por isso por nascença da igreja anglicana, depois na sua adolescência e juventude ateu, ou seja, não acreditava em Deus, não acreditava nada na igreja, e depois já professor universitário, também em diálogo com outros professores universitários cristãos, ele próprio se converte. Entre os quais o Tolkien, não é? Sim. O Senhor dos Anéis, o Hobbit, esses grandes amigos, próximos, da mesma linha, na mesma onda, com raízes diferentes, como é óbvio, com raízes de familiares diferentes, mas com a mesma estrutura e pertencendo ao mesmo grupo de filosofia, por assim dizer. Este C.S. Lewis escrevia para jornais, participava em programas de rádio e muito nesta lógica de usar argumentos inteligentes e filosóficos para defender a fé cristã. E um desses, existem vários livros, não sei dizer, só sei os nomes em inglês, mas tem o Screwtape Letters, que é um livro que foi traduzido em português há muito tempo, que se chama Vorazmente Teu, na tradução portuguesa. Acho que sim, não tem nada a ver com o original, mas é um bom nome mesmo. E é um livro extraordinário que eu li no meu tempo de seminário, são cartas que um diabo grande, um diabo profissional vai escrevendo ao diabreto, não é? ao seu Delfim, para lhe ensinar a ser diabo e por isso conquistar almas para o inferno. Por isso são cartas de psicologia invertida, por assim dizer, ou negativa, e que ele usava e escrevia no jornal, por isso muito olhando para a realidade do tempo dele, não é? Para situações públicas, e ele usava assim um bocadinho quase como que a confirmar, entre aspas, na brincadeira, a confirmar o mal. O caminho para o mal e como é que lá. Exatamente. Aliás, eu acho que houve uma homilia, foi logo no início da guerra, logo o primeiro domingo a seguir, que eu acho que citei uma das cartas, que é o aprendiz diabo a dizer: vamos lá arranjar aqui uma guerra que é para levar esta gente toda cá para o inferno. Sim. E depois o diabo diz: melhor não, porque neste tempo de guerra pode ser um grande tempo de conversão, não? Porque é verdade, sim, verdade que há muita destruição, há muito mal, há muito ódio, há uma crescente de ódio, mas ao mesmo tempo há muitas virtudes heroicas, há muita generosidade, há muita coisa que vai, no fundo, desencaminhando e sobretudo vai fazendo as pessoas acordar. Espera aí que estamos aqui de passagem, não é? Verdade. Isto aqui não é... Mas fecha parentes, que já contei isto na homilia, se calhar as pessoas ainda se lembram e depois é repetitivo. E depois há um livro também que surgiu dessas conversas de um programa de rádio na BBC na altura, que é o Mere Christianity, que é não é este, numa tradução mais
como é que se diz, mais comum, Sim. é um mero cristianismo, não é? E que é um tema de, ou seja, eu não vou fazer teologia cristã, ou seja, não vou explicar como é que isto funciona ou deixa de funcionar, eu só quero explicar como é que é possível, inteligente e bom ser cristão, ou a mensagem de Cristo, né? E por isso são conversas pequeninas, sobretudo sobre, em primeiro lugar começa sobre o que é mais razoável, ser ateu ou ser crente, o que é mais razoável, ser crente num panteísmo ou crente num Deus pessoa, e por aí adiante, ou seja, vai fazer um teste de hipóteses. Sim, as vai hipóteses andando, todas sim, sobre esta questão de Deus sim, e da crença. Sim, muitos anda a lógica humana, perguntas práticas, perguntas simples, e chega numa das páginas logo no princípio que fala sobre Jesus. E é aqui este argumento que é conhecido como o paradoxo de C.S. Lewis, ou se quisermos o trilema de C.S. Lewis. Trilema são 3, não é? Exatamente, em vez de ser o D, que não tem nada a ver com dilema, mas trilema de C.S. Lewis, que basicamente ele diz de uma maneira muito, muito, muito simples que Jesus, se morreu na cruz e a dizer que era Deus, não é? Quer dizer que ele fez esta declaração, por assim dizer, esta expressão, ou seja, quem é que sabe que é Jesus? Jesus, ele próprio, ele veio sim, para se dar a conhecer. Então ele diz-se em tudo, mas sobretudo na cruz, Deus. Por isso, ao dizer que é Deus, isto ou é verdade ou é mentira. Não é? Não há outra hipótese. Ou Deus, é verdade ou é mentira? Código binário, 0 ou 1, não é? Exatamente. Se é verdade, ou seja, se Jesus diz que é Deus e é verdade, então é verdade, é Deus. Por isso, o que é que a gente está aqui a fazer? Não é? Se Jesus é Deus, eu quero lá saber se eu sinto ou não sinto, se eu percebo ou não percebo, se eu gosto ou não gosto, se eu tenho tempo ou não tenho tempo. Seja, isso aí é tudo depois, é tudo muito depois. Se é verdade, então é Deus. Então depois cada um a seu tempo e à sua maneira saiba como rejeitar ou aceitar esta verdade. Mas saiba em consciência que está a rejeitar ou a afastar-se desta, ou a aceitar esta verdade. Então, se ele dizendo que é Deus, isso é mentira, isso é falso, pode haver duas atitudes de Jesus. É mentira, mas ele não sabe que é mentira. É uma espécie de louco. É louco, sim. Pois. Ou seja, como nós vemos, não é? Eu posso dizer, não, eu sou Deus. Eu tenho plena consciência que sou Deus, mas é porque sou louco, porque sou tonto, não é? Porque não tenho os parafusos todos no sítio. Ou seja, vivo num mundo que não existe. E a gente olha para Jesus e Jesus não tem nenhum traço de loucura. Nenhum. Ou seja, aliás, todos nós vamos conhecendo alguns loucos ou algumas paranoias e nós naturalmente sentimos desconfortáveis e afastamos dessas paranoias, ou seja, não percebemos essa linguagem, não é? Em Jesus, vemos como Jesus atrai. Jesus não é um lunático, não é alguém que vive fora da realidade, por isso não é muito crível, ou seja, não é razoável pensar que Jesus é um louco, não apenas olhando para ele, como olhando para aqueles que andam à sua volta. Não é? Claro. Então, se aquilo que ele diz é mentira e ele sabe que é mentira, então Jesus é um mentiroso narcisista, basicamente, não é? que acha que é o maior, então, e o maior dos maiores é ser Deus, e por isso ele tem consciência que não é, mas diz que é para atrair o que quer que seja. Não é? Por isso a gente olha também para a vida de Jesus e para a vida dos seus seguidores e não há sinais dessa mentira, desse narcisismo. Jesus veio ser exatamente o contrário. Veio ser para os outros, veio pôr os outros em primeiro lugar e ser mentiroso para morrer. Que parvoíce é essa, não é? Que lógica é que isto tem? Por isso, o que o C.S. Lewis diz assim em meia página, de uma maneira muito, muito, muito simples, muito, muito, muito pequenina, é diante de Jesus, em termos racionais, em termos lógicos, o mais inteligente, ou seja, o mais razoável, ou seja, o que tem mais peso é Jesus ser mesmo Deus e não ser nem lunático, nem mentiroso. Pode ser, mas é mais razoável, olhando para o acontecimento, olhando para a história, olhando para a mensagem de Jesus ou da Igreja,
é mais razoável pensar que ele é mesmo Deus do que... E depois ele conta-se, não, basta ver um dos livros e uma das histórias que ele conta, também um bocadinho nesta lógica da apologética cristã, que é das Crónicas de Nárnia. Não sei se já leram esse livro ou se já viram alguns desses filmes, não é? O primeiro volume dessas crónicas, o princípio da história é uma das irmãs, a mais pequenina, que entra lá no armário, lá do sótão da sua casa, e ao entrar no armário vai chegar a Nárnia, a um mundo novo, a um mundo diferente, né? Depois volta para trás, porque tem medo, porque quer contar essa história, volta para trás e diz ao seu irmão que viu Nárnia, e o seu irmão não acredita nela. Não acredita. Então há um professor mais velhinho que lhe diz, explica-me lá, a tua irmã já alguma vez te mentiu? E ele disse, não. E a tua irmã é mentirosa? Ou seja, gosta de mentir a toda a gente? Não. Tu conheces a tua irmã, sabes quem ela é? Sim, é a minha irmã, eu conheço-a desde que nasceu. Tu gostas dela? Claro que sim, claro que gosto dela. Então o que é mais fácil para ti? O que é mais inteligente para ti? Acreditares nela, que sabes que não é mentirosa, que a conheces bem, que gostas dela, ou acreditares numas leis do universo que não fazes a mínima ideia quais são? Quem é que és tu para saberes se é possível ou não é possível, ou como é que isto funciona ou deixa de funcionar? Não sabes, tu próprio és miúdo, não é? O que é mais inteligente? Confiares na tua irmã? Ou desconfiares dela? Ou desconfiares dela. E ele acredita na sua irmã, e ele próprio depois também faz parte dessa entrada nesse mundo novo. Por isso é um bocadinho também aqui, se quisermos, está aqui um bocadinho este paradoxo do C.S. Lewis, ou este trilema do C.S. Lewis, diante de um acontecimento, diante de uma palavra, diante de um anúncio, mesmo que não encaixe naquilo que são as nossas previsões, ou os nossos esquemas mentais, ou aquilo que são o nosso tempo, ou as nossas emoções, ou o que seja, mesmo que não encaixe à partida nisso, é razoável ou não é razoável acreditar? Aliás, para terminar, olhar para o anúncio que São Paulo fazia. E fez principalmente na comunidade dos Coríntios, não é? A comunidade de Corinto, que era aquela comunidade que teve mais dificuldade e mais reserva em acreditar na ressurreição de Jesus. Não achava que era possível, que era razoável. Mais um mito, como falávamos. Exatamente, sim. Era uma verdade filosófica que não tinha pernas para andar, não é? E São Paulo apresenta-se logo no princípio da carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, a dizer, eu apresento-me diante de vós, a única coisa que eu tenho para vos dizer, a única coisa não é a sabedoria dos homens, não é a história de não sei do quê, não é as minhas grandes capacidades, a única coisa que eu quero vos dizer, e a única coisa em que me baseia é no anúncio de Cristo e Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, e loucura para os gentios. E continua a ser a mesma coisa. Não tenhamos medo de anunciar também esta cruz de Jesus, esta cruz redentora de Jesus, mesmo continua a ser para nós, ou para aqueles que estão à nossa volta, escândalo ou loucura. E não se esqueçam que é muito mais razoável acreditar que é verdade do que ficarmos presos a este escândalo, a esta loucura que baseia-se apenas nos nossos não pensamentos, nas nossas não vivências, o nosso não conhecimento da verdade. Por isso, assim como São Paulo e os primeiros apóstolos anunciaram e deram a vida, foram mártires, foram testemunhos desta verdade, também nós hoje, no nosso tempo, devemos ser de uma forma também saudável, eloquente, feliz, alegre, empenhada, anunciadores da paixão de Cristo. E sabendo também que é de facto um desafio, porque pelo menos no geral a forma como temos de pensar nos dias de hoje, mesmo estas coisas da fé e assim, temos uma mentalidade, agora vou dizer um palavrão, que é muito positivista, não é? Precisamos daquelas factos, aqueles artefactos, digamos assim, positivos. Sim. Para acreditar na palavra nos dias de hoje é algo que é um bocadinho difícil, não é? Mas nós acreditamos na palavra, na pessoa, no acontecimento. Ponto. Sim. É muito mais fácil e credível, não é, acreditar assim do que acreditar numa coisa que é volátil. Mesmo essa coisa positiva, é positiva até ser comprovada que não é. E mesmo essa coisa positiva que seja uma prova ou assim, é preciso uma interpretação sobre essa prova. E às vezes conseguimos interpretações opostas. Aliás, o C.S. Lewis, nestas, acho que é no Mere Christianity, fala mesmo também daí no princípio sobre
sobre o que é o uso da razão, ou seja, se nós devemos acreditar apenas no naturalismo, não é? no cientismo, naquilo que está diante dos nossos olhos, ou se a razão e o juízo são bases para a nossa fé ou para o nosso conhecimento da realidade. E o C.S. Lewis, como é óbvio, explica de uma forma muito fácil que sim, ou seja, que a nossa razão, a nossa inteligência, não é? É fundamento mais do que suficiente para nós conhecermos a realidade e não apenas a coisa em si, porque a coisa em si não é nada enquanto a gente não a conhece. Claro. Enquanto a gente não integra, não a relaciona, não a compreende. Por isso, o que é de facto fundamento do nosso conhecimento é a nossa inteligibilidade, a nossa inteligência e não a coisa em si. Né? Por isso, sim, nós podemos acreditar numa palavra, num anúncio, num acontecimento e na forma como a gente o lê. Claro que parte sempre, e essa é também a grande vantagem da nossa fé, parte sempre da história, da pessoa, do corpo, que é Jesus. Sim, voltando um bocadinho ao início, como dizia o Papa Bento, não é? Não é de facto apenas de uma grande ideia, que é passada por alguém muito inteligente, mas é este encontro mesmo que nos faz depois então dar esta resposta à pergunta que Jesus nos fazia e dar mesmo logicamente perceber que é o que faz mais sentido. Não outro caminho de duvidar ou de achar que é um louco, mas de facto é o que faz mais sentido. Sim, eu queria, se me deres licença, só a última frase antes de depois dar assim algumas sugestões de leitura ou de visionamento, acho que já conseguiram imaginar quais, mas apenas mais uma interpelação. É também a forma como nós celebramos a Páscoa, vivemos a Páscoa, que nós a dizemos, que nós a anunciamos ao mundo. Por isso este apelo a nós, é certo que nós temos hábitos, rotinas, rituais, não é? Lugares, e se calhar já estamos muito fundamentados naquilo que são as nossas celebrações pascais, que este encontro com a pessoa de Jesus, que é cotidiano e que é domingo a domingo na Eucaristia, nos desafia nós a vivermos também liturgicamente, né, a verdade e a profundidade daquele gesto, daquele acontecimento de Jesus, para também nós podermos naturalmente aí transparecermos para o mundo. Depois lá mais para a frente vejam a ser anunciado o programa das festas, não é? Que é sempre igual todos os anos, mas organizemos para nestes 365 dias a gente tirar 3. Claro. 3 para que ser para Nosso Senhor, e tudo o resto fica para o outro lado, vai para o sítio certo. Se nós não partirmos, se não tivermos esta raiz bem fundamentada, tudo o resto fica mal alicerçado. Por isso que estas palavras e que eu, contemplando a cruz de Nosso Senhor, a gente deseje, se empenhe, se ocupe em celebrar bem, em viver bem a nossa fé, quer litúrgica, quer também doutrinalmente, para depois a gente transparecer isso aos outros. Pronto, há também aquela passagem da Sagrada Escritura que diz que há tempo para tudo, não é? Há tempo para viver, tempo para morrer, tempo não sei o quê. Mas isto é o tempo privilegiado para irmos ao centro, não é? Para irmos até à fonte e bebermos desta água que nos alimenta e que nos ajuda. Se vivemos só como um tempo de pausa, não é? Como um tempo só de férias em que agora não há aulas, portanto vamos lá aproveitar para fazer isto e aquilo, estamos a perder. Até podemos ir à missa e tudo e cumprimos o nosso papel, mas depois vemos que o nosso coração sequer não está bem ali centrado, não é? Está centrado em muitas coisas. Sim, no seminário nós ouvíamos, e bem, não é? Que a Páscoa tem férias para nós podermos celebrar a Páscoa, ponto. Dá férias que é para a gente poder ter tempo só para celebrar a Páscoa. Depois há de haver férias que dá para descansar, não é? Mas estas férias da Páscoa é para celebrarmos a Páscoa. Vamos aproveitar este tempo. Se calhar depois podíamos até ter um programa ainda antes da Páscoa. Não sei. Vamos ter, sim. Vamos ver. Uma espécie de a Páscoa de sonho do Padre Nuno. Assim, uma coisa. Imaginar como é que seria. A minha Páscoa é mesmo. De sonho é passagem deste mundo para o Pai. Essa é a minha de sonho. Mas assim, uma cada celebração, sim. Temos várias. Era engraçado, se calhar. Vamos ver lá mais para a frente. Então, para terminar, sugestões. Sugestões podem ver na Páscoa, se calhar com os mais pequenos. Podem ver os filmes das Crónicas de Nárnia. As Crónicas de Nárnia têm muitos traços cristãos. Por exemplo, vejam e leiam ou vejam o filme Olhar para o Leão,
não por ser do Sporting, como é óbvio, não é? Mas há uma passagem, mas há uma passagem do livro do Gênesis em que se fala, em que se anuncia o leão da casa de Jacó. Por isso é um dos símbolos de Jesus, de Messias. Por isso olhem para o leão como Jesus. Okay. E vejam como há lá muitas coisas, o combate, não é? O combate da vida ou do bem contra o mal. Olhem e vejam como interpretem esse filme, não é? Esse livro, olhando para o leão como a figura de Jesus. E se quiserem ser, ou se já forem mais crescidos e quiserem mesmo assim um abanão maior, vejam ou revejam, eu sei que há muita gente que faz parte do seu programa Pascal, ver no início da Semana Santa o filme da Paixão de Cristo. Do Mel Gibson. Do Mel Gibson. Não ponham pipocas, não vale a pena, mas ponham um bom som, ou seja, o som, vão-se habituar que o filme está falado em hebraico, depois também em alguma parte em latim, quando está lá com o Pôncio Pilatos e com os soldados romanos. Por isso, nem é hebraico, é aramaico. Por isso é um filme extraordinário para nós percebermos também que a palavra diz, está enraizada na pessoa, Jesus, no gesto, no acontecimento. Por isso, dizer que Jesus foi preso, foi condenado, foi flagelado, foi crucificado, o que é que isso significa, não é? E depois termina com certeza já com o anúncio da ressurreição. Por isso pode-nos ajudar a engolir em seco, não é? No bom sentido, e a percebermos que amor é este. Que amor é este que levou até Jesus até à cruz. Eu lembro que isso há uns anos, que estava eu ainda a estar gestão na universidade, foi um programa de Sexta-feira Santa, que fomos às celebrações às 3 da tarde e depois, acabadas, que é lá para as 5 e qualquer coisa, fomos para casa de uns, por acaso eram uns estrangeiros que estavam cá a estudar, a fazer o Erasmus e assim, e foi ver a Paixão de Cristo. E bebemos assim um chazinho só, que era para... Nós podemos, sim, olha, por acaso até podemos inventar esse programa aqui, principalmente para a malta nova, se calhar na quinta-feira à noite, depois da adoração do Santíssimo, ou da adoração de Jesus, podermos ver a Paixão de Cristo, por exemplo. Sim, aqui no Centro Pastoral, acompanhar, sim. Vamos ver isso, vamos preparar. Depois vamos anunciar, sim. Então pronto. Mas bem, então foi assim o programa de hoje, nós irmos começarmos já então a caminhar para a Páscoa e orando para a cruz e para a pessoa de Jesus. Pronto, e eu costumo dizer, quando vamos falar do Crisma e assim, eu digo sempre aos miúdos que nós temos esta parte, estas 3 partes que temos de preparar, que é, por um lado, o coração, não é? A vontade de nos unirmos a Jesus, também os braços, não é? De nós pormos em prática a nossa fé, mas também a cabeça, a nossa inteligência, percebemos que a nossa fé também é uma fé razoável, que tem as suas razões e que é bom conhecermos para darmos também então o testemunho da nossa fé e dar as razões da nossa esperança, como nos diz São Pedro. É verdade. E tanto depois podem enviar mais sugestões de episódios ou críticas ou o que quiserem dizer aqui para este e-mail, para o podcast@paroquiadecascais.org. Se quiserem podem também enviar um áudio, que até seria engraçado, que ainda não tivemos nenhum para responder a uma pergunta ou qualquer coisa aqui no podcast. E bem, e vamos caminhar para a Páscoa. Vamos a isso. Vamos então, e depois para a semana cá estaremos então para mais um episódio deste nosso caminho em conjunto. Adeus, muito boa tarde. Vamos.